No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Você já parou para pensar no que Deus está anunciando aqui através dessa sua criação? Porque muitas pessoas não fazem pergunta no texto sobre o que Deus está fazendo aqui. Será que Deus somente está criando? Por exemplo, se a gente lê até o sétimo dia, você vai poder fazer muitas perguntas para si. Por exemplo, por que Deus está criando o sol, a lua e as estrelas no quarto dia? E por que Deus colocou o sol, a lua e as estrelas para fazerem separação entre a luz e as trevas? Sendo que no primeiro dia, antes da fundação do mundo, Deus já separou a luz das trevas. Na verdade, o que Deus está fazendo aqui através da sua criação é uma coisa maravilhosa. Porque Deus ele não somente está criando essas coisas do jeito que está escrito, mas Ele está aproveitando para mostrar o que aconteceu antes da fundação do mundo, na eternidade, antes da rebelião do diabo. E Ele está aproveitando para mostrar as coisas que acontecerão no futuro. E todas as obras do Filho dele estão sendo reveladas através dessa criação. E você vai entender isso só quando você olha para as palavras dos profetas e faz a soma. E até nas cartas de Paulo vai aparecer coisa semelhante. Por exemplo, o Deus que a gente conhece é o Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo fala que Ele é o Todo-Poderoso. Agora a gente pergunta, por que um Deus Todo-Poderoso criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º? Será que Ele não tinha poder o suficiente para criar em um dia só? A gente sabe que Ele teria. Ou pelo menos em 3 dias. Não, Ele criou em 6 dias e ainda precisou do 7º para descansar. É interessante que em Isaías fala que Deus não se afadiga. Ele não se cansa e nem se afadiga. No mesmo livro de Isaías, Deus fala que Ele forma as trevas. É Ele que forma as trevas. Então, se Deus não se cansa e nem se afadiga, é claro que Ele está anunciando muitas coisas aqui. Outra coisa, você vai ler Provérbios, eu vou sempre citando os versos para não ter que abrir em todos os versos e ter que ler. Mas lá em Provérbios 8 vai falar da sabedoria de Deus. E você vai ver que foi através da sabedoria que Deus criou os céus e a terra. Paulo, sabendo disso, João também, eles vão falar que através de Cristo Deus criou todas as coisas. Porque eles vão fazer a somatória, né, com o anjo do Senhor, com o braço do Senhor, porque Deus fala que o braço poderoso dele criou os céus e a terra. E o braço do Senhor vai ser revelado pelas Escrituras como sendo o Messias, aquele que haveria de se fazer carne, morrer pelos pecados do povo, se fazer propiciação pelos pecados e ressuscitar, o Filho do Homem subindo até a destra de Deus e se assentar para se cumprir o Salmo 110. Então, na verdade, quando João fala que sem ele nada do que foi feito se fez, que todas as coisas foram feitas por ele, João, na verdade, ele está mostrando aí o resultado de um cálculo que ele fez. Paulo também fala coisa semelhante em Colossenses 1. Então, se Deus, sendo sábio, né, sendo inteligente, ele forma as trevas, lá em Provérbios mostra que ele fundou os abismos. Ele faz as trevas e Ele coloca sobre a face de muitas águas. Que sentido teria Ele fazer isso, sendo que Ele não gosta das trevas? Desde Gênesis até o final da palavra dele, Ele mostra que Ele não gosta das trevas. Então Ele tem o trabalho de formar as trevas, colocar elas sobre a face de muitas águas, porque o abismo de Gênesis é muitas águas. E Ele coloca essas trevas sobre a face de muitas águas para depois ter o trabalho de separar a luz das trevas. E ainda Ele não separa de uma vez. Depois, no 4º dia, Ele faz o sol, a lua, as estrelas para manter a separação sobre a luz e as trevas. Na verdade, todo o Evangelho está sendo anunciado aí através da obra de Deus. Se você for olhar, você vai ver que Deus criou os céus e a terra com poder e sabedoria. E Paulo fala que o Messias, que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Ele fala isso, se eu não me engano, está em 1 Coríntios, capítulo 2. Não estou lembrado direito o capítulo, mas ele fala lá que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus.
Então você vê, se Deus criasse o mundo em apenas um dia e não descansasse, e Ele não precisa descansar, Ele mostraria o seu poder. Mas fazendo o mundo em 6 dias e descansando no 7º, você vê que Ele, além de mostrar o seu poder, Ele mostra a sua sabedoria também, porque Ele anunciava as coisas que haveriam de acontecer. Em Isaías 46, se você for ver o profeta Isaías e ler todo o profeta, você vai anotar essas partes que eu estou falando, você vai ver que Deus ele vai revelar um monte de coisas sobre a sua criação. Ele vai dar um monte de dicas para você ler Gênesis com outros olhos. Você vai ver que em Isaías 46 ele fala que ele é o princípio e o fim. Ele fala que ele anuncia as coisas do fim no princípio. Ele fala, eu vos anuncio o fim desde o princípio. E esse princípio que ele se referiu é o princípio da palavra dele. No princípio criou Deus os céus e a terra. E se você for prestar atenção, você vai ver aqui que 7 vezes Deus fala que é bom as coisas que Ele faz. Ele separa a luz das trevas, Ele separa as águas, sabe? As águas de cima e as águas de baixo, onde vai aparecer o espaço. Porque era tudo água. Como você tem que imaginar a criação de Deus, primeiro literalmente. Tinha um abismo, e nesse abismo não era só um buraco, era muitas águas mesmo, a ponto de ter só água. E o que cobria essas águas era só trevas. E foi Deus que formou isso daí. Foi Deus que fez esse cenário para depois ir dando forma em tudo. E a maneira que Ele ia dando forma, Ele ia revelando as coisas espirituais através das literais. Por isso que quando nós estamos lendo Gênesis, nós estamos lendo a lei de Deus. A instrução. São sombras das coisas futuras. Quando o escritor de Hebreus fala que a lei tem a sombra das coisas futuras, mesmo que ele estivesse focado no tabernáculo e nos dons do tabernáculo, ele também sabia de Gênesis. É uma instrução para nós isso daqui. Então você vê que Deus ele separou, né, as águas de cima, as águas de baixo, onde apareceu o espaço. Pedro mesmo ele fala que o mundo antigo ele pereceu pelas águas, ele foi criado pelas águas e pereceu através das águas. Mas agora esse mundo não vai ser destruído com água. Ele fala, foi reservado para o fogo. Que através do dia da vinda do Senhor Jesus, os elementos que há no mundo vão se destruir, ardendo em fogo. Ele fala isso. Então ele fala que o mundo antigo foi criado pelas águas, através das águas. Ele viu que tudo veio existir das águas. Através da separação, Deus separou as águas de baixo e as águas de cima do firmamento. Aí apareceu o espaço. E nas águas de baixo, ele também separou elas, fazendo aparecer a parte seca, a terra seca. Era onde era o final do abismo. Aí apareceu a terra seca. E as águas foram juntadas, né, nos cantos aonde Deus chamou de mares. Aí você vê que da terra seca Deus começa a formar os animais, e também tem os animais das águas, que saem das águas. Mas você vê que quando os animais começam a sair da terra seca, você tem que imaginar o cenário. Você tem que criar todo um cenário, né, do que está acontecendo não somente na terra, mas também nos céus. Aonde que está os anjos de Deus eleitos nessa hora? Eles estão vendo? Aonde que está os anjos que se rebelaram nesse momento da criação de Deus? Aonde que está o querubim ungido? Que agora ele era Satanás. Você tem que imaginar, ter todo esse cenário. Então, quando está saindo os animais da terra, você vê que começa a sair leão, começa a sair cordeiro, começa a sair todo tipo de animal da terra seca. E eles não estão comendo uns aos outros. Eles não estão fazendo guerra. Eles estão vivendo em harmonia, correndo uns com os outros. Eles não estão comendo nem uns aos outros e nem vai devorar os homens. Adão e Eva, no caso, né? Nem vai devorar eles quando Deus fazer o homem. Você vê que Deus vai criando e vai falando, é bom, é bom, é bom. 7 vezes ele vai falar isso. Agora, por que Deus está falando que é bom? E também, por que Deus está fazendo dessa forma? Né? Se você for ver, tem uma coisa interessante aqui em Gênesis, porque você lê aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. No português, nós lemos no princípio. Em inglês também, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, dando a ideia de que foi tudo um começo aqui. Não está falando aqui de uma pessoa, de ninguém, mas está falando que o princípio Deus fez os céus e a terra. Mas a ideia que Deus está querendo passar não é essa. Porque quando você vai ler isso no hebraico, aqui a palavra no princípio é Bereshit. E essa palavra, traduzida corretamente, a palavra B, está junto com
está junto com o resto da palavra. E essa palavra traduzida, Bereshit, ficaria pelo princípio, ou através do princípio. Então, não é só no princípio. Também, em grego, quando você vai ler João, quando ele fala no princípio, era o verbo, João está fazendo aqui também, ele está associando, João está revelando as coisas espirituais através disso daqui, porque parece, né? Você vê que parece no princípio, era o verbo, e vai indo, ele fala fala da luz, fala das trevas, ele fala que a luz resplandece sobre as trevas e as trevas não prevalecem contra ela, que na luz estava a vida dos homens. Você vê que João está falando aqui do princípio. E quando você vai estudar o grego, quando está escrito en arche, en hologos, a palavra en arche, ela deveria ser traduzida em princípio. Só que a palavra em grego, en, ela também pode ser traduzida como em português. Tipo, ela pode ser traduzida também como no princípio. Ela pode, dependendo do texto. Mas se você tem a revelação, que nem na apostila mesmo, quando você vai estudar grego, eles falam isso. Sem tocar sem saber dessas coisas espirituais, eles falam que se fosse traduzir direitinho, 1 João 1, tinha que ser em princípio. Mas quando a gente fosse ler isso em português, em princípio, ia ficar estranho, não ia? Então, eles falaram que a melhor tradução é quando você consegue adaptar ela para a língua, para fazer o leitor compreender. Aí colocaram no princípio, era o verbo. Mas João está falando em princípio. Aí ficaria estranho você ler assim, mas depois você receberia a revelação. Quando chega em João 1, verso 14, que aí ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, também não é assim que está no grego. Está escrito, o verbo se fez carne e se tabernaculou entre nós. A palavra lá é esquinosen. E se fosse traduzir isso, era tabernaculou. O tradutor tinha que, não sei se existia essa palavra na época, mas ele tinha que inventar essa palavra, né? Ou traduzir de maneira correta, porque a palavra ali é a palavra tabernáculo. Então quer dizer que João, além de estar falando das coisas espirituais de Gênesis, ele ainda está revelando o sentido das festas, o sentido da festa do tabernáculo. Porque ele não está falando só da festa do tabernáculo, ele está falando das festas de Deus. Então João 1,14, para ser traduzido direitinho, teria que ser o verbo se fez carne e se tabernaculou entre nós. Mas aí o tradutor optou por uma tradução mais simplificada, porque muitas pessoas não iriam entender tabernaculou entre nós. O mesmo acontece em Apocalipse 21. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Não está escrito assim? E os homens habitará com ele. Mas no grego não está escrito assim. No grego a palavra de novo, aparece a palavra skenosen, falando que Deus se tabernaculou neles. É uma coisa maravilhosa que está aparecendo aí, né? Por isso que o grego restaura muitas coisas da verdade. E aí, mas eles optaram por uma tradução mais simples, simplificada do texto. Dá para você entender coisas espirituais, mas você vai ter que dar muita volta para chegar no que estaria visível. Mesmo que tivesse escrito ele se fez carne, se tabernaculou entre nós, e muitas pessoas não entendessem, elas iriam entender futuramente. Se o tradutor não entende a revelação, ele não pode impedir que outras pessoas entendam. Ele tem que traduzir corretamente. Então, isso daí foi só um exemplo, né? Por isso que quando eu quero falar para você que aqui, quando está escrito no princípio criou Deus os céus e a terra, esse no princípio aqui não é apenas um começo. Esse no princípio está falando de Cristo. Por Cristo. Ele é o princípio, não é? E o fim. E você vê que quando Paulo leu isso daqui, ele entendeu o que estava escrito aqui. Não tem quando Jesus fala lá em Apocalipse, ele fala assim que ele é o princípio da criação de Deus? Eu acho que é para a igreja de Laodiceia, que ele fala, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando Jesus se apresenta dessa maneira para a igreja, ele não está falando, isso diz o primeiro que foi criado, né, o princípio da criação de Deus, o que você entende? O primeiro que foi criado. Inclusive, os testemunhas de Jeová, eles usam essa parte para falar que Jesus é criado, né? Que o próprio Jesus está falando, eu sou o princípio da criação de Deus. Mas o que Jesus está falando ali, ele não está falando, eu fui o primeiro a ser criado. E nisso, futuramente, a gente tem que fazer uns ajustes aí, né, para falar sobre a criação. Mas o que Jesus está falando, ele está dizendo assim, eu sou o princípio da criação de Deus. Querendo dizer, lembra lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra? Jesus está falando, eu sou esse princípio.
os céus e a terra foram criados em mim, querendo dizer que ele é o cabeça de tudo. E assim como ele é o cabeça de tudo, ele ia colocar em ordem aquelas 7 igrejas. Ele ia começar a acender aquelas 7 lâmpadas. Quando Paulo lia Gênesis, ele lia que esse princípio aqui é Cristo, sabia? Até essa luz que resplandeceu sobre as trevas, ele enxergava como Filho de Deus. Deus anunciando uma vinda do seu Filho. Vou dar um exemplo para você. Colossenses 1, verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Qual é o objetivo disso? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus, corroborando em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, Paulo está com Gênesis aqui na cabeça, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui ele já colocou a luz, em quem também temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a sua criação. Os testemunhas de Jeová também olham para cá e falam, tá vendo? Paulo está falando que Jesus é o primogênito de toda a sua criação. É o primeiro a ser criado. Só que eles esquecem dessa palavrinha aqui, ó. Ele é a imagem do Deus invisível. Aí depois que Paulo disse isso, ele acrescenta o primogênito de toda a sua criação. Aqui eu vou deixar para frente, tá? Não vou parar aquele raciocínio que a gente estava antes para explicar isso daqui. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Olha só como vai aparecer Gênesis 1 aqui. Porque nele quem? Em Cristo, né? Foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tá vendo Paulo enxergando Cristo como cabeça de tudo? E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Olha só, é o princípio. E o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Agora vê bem, no verso 18 ele fala, ele é o princípio. Olha Paulo revelando uma leitura espiritual de Gênesis. Ele é o princípio. Agora volta no verso 16. Porque nele, no princípio, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Como é que você lê Gênesis? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E sabendo que no hebraico seria através do princípio ou também por causa dele, Deus criou os céus e a terra, você faz uma leitura bem mais correta, bem mais perto da mente de Deus. Deus está revelando ali que através do Filho, Deus fez, através do princípio, Deus fez todas as coisas, porque ele é o princípio. Então, continuando o estudo, se Cristo não viesse a existir, não teria necessidade a criação de todas as coisas. E quando eu digo se ele não viesse a existir, eu digo como imagem visível. Porque antes de Paulo falar que Cristo é o primogênito de toda a criação de Deus, de fato Paulo está falando que Cristo é o primeiro a ser criado. Mas não de maneira que ele não existia antes e Deus teve uma ideia dizendo eu vou criar um filho. O filho existia no Pai, só que de maneira invisível, pois não existia tronos, principados, nada. Você viu o que Paulo fala em Colossenses, lembra? Nele foram criados tronos, principados, potestades, está falando dos 24 anciãos aí. E eles foram criados como imagem visível. Só que antes deles serem criados, o Pai colocou a sua imagem no Filho como uma imagem visível, de maneira que assim o Filho, que existia invisivelmente no Pai, passa a existir de maneira visível. E assim ele passa a ser o primogênito de toda criatura visível, porque ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, assim ele fica com a primazia em todas as coisas, e Paulo fala isso em Colossenses 1.
E isso foi para que ele teve a primazia em todas as coisas. Ninguém veio a existir como imagem visível antes do Filho. Assim como também ele é o primogênito dos mortos. Não foi Abel o primeiro a morrer. Na presciência de Deus, o Filho já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Porque para Deus dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus já sabia o que ia acontecer na terra, como o homem ia cair, ia precisar de redenção e que isso ia custar a própria vida dele. Então quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, foi uma decisão que o pai tomou com o Filho, de que ele vai fazer o homem, mas ele vai morrer. Na presença de Deus, ele já tinha sido morto. Se Deus não tivesse essa presciência e não soubesse dessas coisas, ele iria ser surpreendido com a queda do homem, iria ser uma ideia que ele bolou no momento ou futuramente para a redenção do homem. E isso está fora dos atributos de Deus, porque ele é presciente, ele sempre soube dessas coisas. Então, como a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda criatura, mas ele sempre existiu, porque ele é poder e sabedoria de Deus. Houve algum momento em que Deus não tinha poder e sabedoria? Se disser que Cristo em algum momento da eternidade não existia, é a mesma coisa que dizer que Deus em algum momento da eternidade não tinha poder e sabedoria. Deus não teve uma ideia em criar em ter um filho, em criar um filho. Isso sempre existiu com Deus. Aí, o que Paulo está falando aqui em Colossenses 9, na verdade, em Efésios 1, verso 9, é o seguinte. Então, se você for ler Efésios 1, que bate com Colossenses 1, aliás, essas epístolas, elas são bem parecidas umas com as outras, só que tem pontos que Paulo fala com mais revelação para os Efésios e tem ponto que Paulo fala com mais ângulo, com mais revelação para os Colossenses. E aí, como nós já lemos Colossenses 1, em Efésios 1, verso 9, Paulo diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Essa palavra descobrindo-nos significa revelando-nos, que Deus revelou para os santos qual é o mistério da sua vontade. E aí ele vai falar aqui, qual é o mistério da vontade? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Você vê o que Paulo está querendo dizer aqui? Que Deus revelou para os seus santos o mistério da sua vontade. Qual que é? Aí antes de falar qual que é, ele fala segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Olha qual é o mistério da sua vontade, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Quais? Antes dele falar quais coisas, ele fala na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Quais as coisas que haveriam de tornar a congregar em Cristo? As coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra. Paulo aqui, ele não está falando tudo, ele está dando uma dica, né? E tem que prestar atenção no que está lendo. Quais são as coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra que haveriam de tornar a congregar em Cristo? E se diz aqui, tornar a congregar, quer dizer que um dia se descongregou dele. Porque diz, tornar a congregar. A palavra no grego é recapitular nele. Todas as coisas que estão no céu e todas as coisas que estão na terra. E isso faz parte do mistério da sua vontade. Agora, quais são essas coisas? O que aconteceu no céu e o que aconteceu na terra que tem a ver com se distanciar de Cristo e que tem a ver com voltar a congregar nele, ou seja, para ele voltar a ser cabeça de todas as coisas. Quais são essas coisas? Vê como tem coisa aí? Agora vamos voltar em Colossenses, capítulo 1, e vamos ler de novo. Eu não quis explicar tudo de uma vez, quando a gente leu a primeira vez, para a gente ir montando o quadro. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a sua criação. Porque nele que significa Cristo, que Paulo mesmo vai explicar que Cristo é o princípio, porque nele, no princípio, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Lembra? No princípio criou Deus os céus e a terra. Visíveis e invisíveis. Por que visíveis e invisíveis? Visíveis para Deus e invisíveis para nós. Nós não podemos ver. Um dia nós vamos ver. Pela fé, nós podemos olhar para Apocalipse e ver. Mas um dia nós vamos poder ver com os nossos próprios olhos. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio.
e o primogênito de entre os mortos. Para quê? Para que em tudo tenha a primazia. Ele passou a ser tudo em primeiro lugar. Porque, presta atenção no verso 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quais? Tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Lembrou de Efésios? Agora vê que Paulo está falando de uma reconciliação, que em Efésios ele vai falar que na plenitude dos tempos. Essa reconciliação de reconciliar consigo mesmo todas as coisas que estão nos céus e na terra, é a mesma coisa que Paulo falou em Efésios, de fazer a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. E lembra que Paulo está falando? Ele é o princípio. Ele é o princípio. Aí você olha para Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. E você sabendo que no hebraico a palavra princípio se refere a uma pessoa e não somente a um começo. E Paulo fala aqui que no princípio, que é Cristo, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, você já começa a montar um quadro. Agora, Paulo está falando de uma reconciliação aqui. Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas que estão no céu como as que estão na terra. Se está havendo uma reconciliação, é que um dia aconteceu algo. Porque senão não tem como haver reconciliação. Então, aconteceu alguma coisa no céu, algum dia, que Cristo era a cabeça, né? E aí aconteceu algo que ele acabou perdendo domínio. Aconteceu algo no céu em que precisava um dia haver reconciliação? Aconteceu. Aconteceu algo na terra que um dia alguém se apartou de Cristo e que precisaria haver reconciliação? Aconteceu. Deus ele vai revelar muitas coisas de Satanás através de comparações espirituais. E um desses homens que Deus olhou para ele e se lembrou do diabo e aproveitou a oportunidade para desmascarar o diabo para os seus santos é o rei de Tiro. Olha o que diz Ezequiel 28, a partir do verso 11. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Deus não ia estar falando assim de um homem. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Aí vai falar todas essas pedras, né? A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Vê o que diz? No dia em que foste criado. Não pode estar falando aqui de um homem somente. Tu eras querubim ungido. Só aqui nessa palavrinha. Tu eras querubim ungido. Essa palavra ungido é Messias. Ou seja, falou ele era um querubim, Messias. Se fosse no grego, estaria tu eras querubim Christos. Você vê que esse personagem aqui, sendo revelado através do rei de Tiro, era um Messias, um querubim ungido, para proteger. E te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Não pode ser homem de jeito nenhum. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade é pecado, e o pecado é a transgressão da lei. Na multidão do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para te olharem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei incisa sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Então aqui você vê palavras chaves. Ele era perfeito nos caminhos de Deus. Não pode estar falando de um homem que nem parte de Israel fazia, né? Se fosse o rei de Tiro.
Ele era perfeito nos caminhos de Deus até o dia que se achou iniquidade nele. Se estivesse falando de qualquer outro rei, haveria iniquidade sempre, até no próprio Israel, que passava por propiciação pelos pecados todos os anos. Havia iniquidade todos os dias. Mas aqui Deus fez uma acentuação falando, você era perfeito nos seus caminhos, até que se achou iniquidade, tá vendo? Era uma pessoa que nunca havia pecado, mas um dia se achou iniquidade. E fala que pela multiplicação do comércio dele, ele pecou. Ele não somente pecou, mas ele fez a multiplicação de comércios. Ou seja, você vai entender melhor o que significa isso, né? Quando você começar a conectar, ou se já conectou, melhor ainda, mas eu tenho que falar. Quando você começar a entender o que o diabo fez no céu. Outro texto está lá em Isaías 14. Deus também aproveitou o rei Nabucodonosor para revelar mais uma parte do diabo. E isso dá para se entender, porque no livro do profeta Daniel, você vai ver que Deus começa a revelar muitas coisas. Por exemplo, você sabia que Deus ele manda mensagens pro diabo através dos homens na terra? Não é bem isso que eu estou querendo dizer, mandar mensagens, mas ele na verdade está desmascarando o diabo através de assuntos espirituais. E ele aproveita dos personagens malignos na terra para revelar o diabo diante dos seus santos. Quando você olhar para Apocalipse, você vai ver que João viu um sinal no céu, era um grande dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres. E diz que a sua cauda arrastava após si a terça parte das estrelas do céu. Isso é antes da fundação do mundo. Deus está dando ali um quadro mais completo em Apocalipse, porque se você olha para os profetas, você vai ver já que Paulo ele entende essas coisas. Né? O Apocalipse veio mais completo, com mais exatidão, a ponto de falar que foi a terça parte dos anjos de Deus que foram enganados. Mas você vai ver que, por exemplo, no profeta Daniel estava orando e o anjo Gabriel veio responder Daniel. Só que o que aconteceu? Daniel estava orando e o anjo Gabriel veio responder. A resposta saiu da parte de Deus no primeiro dia em que Daniel começou a orar. Só que o príncipe da Pérsia barrou esse anjo, de maneira que houve 21 dias de batalha. E esse anjo não conseguiu responder a oração de Daniel. Agora, você acha que existe algum homem na face da terra capaz de barrar o anjo Gabriel? Você acha que Deus falou para o anjo, Gabriel, vai lá responder a oração de Daniel? E aí o anjo Gabriel saiu do terceiro céu, né, olha só, saiu do terceiro céu, passou pelo segundo, já começou a atravessar a atmosfera, sem sofrer nenhum dano, chegou na terra, chegou lá na Babilônia, onde já era domínio Pérsia, e aí na hora que ele ia entrar pela porta para responder Daniel, aí o príncipe da Pérsia não deixou. Quem que será o príncipe da Pérsia? O rei? O rei não era, porque fala príncipe, e príncipe é filho de rei. Todo príncipe é filho de um rei. O filho de Dario impediu? Esse príncipe da Pérsia, na verdade, é o diabo. E ainda se você for ler o profeta Daniel, você vai encontrar que o anjo Gabriel ainda ia pelejar com o príncipe da Grécia. E se você for olhar para Roma, continua o diabo reinando ainda nas nações. Você vê que ele arrastou a terça parte dos anjos de Deus e constituiu para si um reino. E ele começou a dominar sobre a terra. Agora você vê que esses anjos, eles são representados por Deus, para nós, como as estrelas do céu. Pode ver, em Apocalipse fala que o Satanás fala, o dragão, né, com a sua cauda, arrastou após si a terça parte das estrelas de Deus. E logo em seguida diz que houve uma batalha, né? Era Miguel e seus anjos que batalharam contra o diabo e seus anjos. Os anjos de Deus estão ilustrados como as estrelas. E todas essas coisas estão sendo já faladas de maneira resumida e panorâmica em Gênesis. Aquele abismo de Gênesis, na verdade, é muitas águas. É um grande mar sobre um abismo. Diz que havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Né? Águas. E aí o que aconteceu? Vem a luz sobre esse mundo tenebroso. E isso já era um anúncio da vinda do Filho de Deus. E quando essa luz resplandeceu, houve uma separação da luz e das trevas. Houve uma separação de 2 reinos aí. Você vê que então Deus, enquanto criava os céus e a terra, Ele ia anunciando
como ele e o seu filho, eles, como são prescientes, eles iam enxergando o futuro e querendo também revelar o passado, eles iam criando de maneira figurativa o universo. Então aí você começa a aprender que não é por acaso que sobre aquelas águas que representa povos, línguas e nações, isso é anunciado por Deus não só em Apocalipse. Em Isaías, Deus começa a falar também porque os povos bramam como bramam as muitas águas, os mares, porque os povos, as nações bramam como rugem as muitas águas. Isso tem em Isaías 17, tem nos Salmos e aparece em Apocalipse também. Muitas águas são povos, línguas e nações. Rio também representa a exércitos. E aí você vê que não é por acaso então que Deus colocou as trevas, deixou a ausência de luz e colocou as trevas sobre a face do abismo. Deus querendo mostrar que um dia o querubim, que era luz, né, que era perfeito em seus caminhos, que um dia ele se converteu em trevas no seu reino e ainda enganou a terça parte dos anjos de Deus, Deus querendo revelar isso para os seus santos, ele fez as trevas e colocou sobre a face do abismo. Mas Deus querendo mostrar que um dia o seu filho viria como a luz do mundo, o que ele fez? Enviou a luz sobre o mundo para começar uma restauração no mundo. E aí você percebe, assim como havia trevas sobre a face do abismo, assim também o diabo se converteu em trevas, ele enganou a terça parte dos anjos de Deus e fez com que eles se convertessem em trevas, e eles estavam dominando as nações, que estava representada no abismo, as muitas águas. Você pode ver que primeiro Satanás vai reinando, dominando as nações. Depois vem Cristo no mundo. Assim também em Gênesis, havia trevas sobre a face do abismo, e depois a luz vem ao mundo. Lembra que eu falei que em Isaías, somente pelo profeta Isaías, Deus vai revelando muitas coisas da criação? É claro que nos outros profetas Deus fala também outras coisas, precisa fazer um cálculo. Mas em Isaías Deus vai revelando muitas coisas. Olha só para Isaías 60. Se você for ler Isaías do 60 ao 62, você vai encontrar coisas semelhantes em Apocalipse do 20 ao 22. Isaías, do capítulo 60 ao 62, está falando da restauração de Jerusalém. De maneira que, como está sendo restaurada, você encontra a nova Jerusalém. Olha, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Era quando Jesus haveria de vir sobre essa terra. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Está vendo? Povos ilustrado no mar, no abismo. E a escuridão cobrindo elas. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Olha só o verso 11. E as tuas portas estarão abertas de contínuo. Está vendo como está falando da restauração da Jerusalém? As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios, e conduzidos com elas os seus reis. Verso 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Aos teus muros chamarás salvação. Está falando que a Jerusalém iria olhar para os muros da cidade e iria chamar os muros de salvação. Porque quando você olha para a nova Jerusalém que desce do céu, você vê nos muros uma edificação de judeus e gentios. 12 portas, e nela escrita as 12 tribos de Israel. Esse muro tem 12 fundamentos, que tem o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. O muro está adornado de toda pedra preciosa, e esse mesmo muro tem 144 côvados. Está vendo a edificação de judeus e gentios? Em um muro. Esse muro é o corpo de Cristo. Judeus e gentios que estavam separados uns dos outros estão todos edificados em um mesmo muro. Verso 19. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a luz perpétua, a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Tudo isso que eu estou lendo aqui está em Apocalipse 22. E se você vai ler Isaías 61 e 62, você também vai encontrar versos que batem com Apocalipse 20,
21 e 22. Então dá para ver, né? Lembra de Isaías 60? A escuridão cobre os povos. As trevas cobrem os povos. Mas aí vai surgindo a luz sobre o povo de Deus. Porque é o povo de Deus que haveria de receber essa luz. Você vê que através da luz iria haver uma separação. E Deus estava anunciando todas essas coisas em Gênesis. Olha só, mais uma dica do apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos os vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Viu o que Paulo disse? Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Quando que Deus disse isso? Quando que havia trevas e Deus disse haja luz? Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações. Colocou aquela luz como o evangelho da glória de Deus resplandecendo nos corações dos homens que estavam mortos em pecados. Para que o evangelho resplandece? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Porque ele é a imagem visível do Deus invisível. Passou a ser o primogênito da criação, sendo criado como imagem visível do Deus invisível. Não que ele não existia antes. Olha, outra dica do apóstolo Paulo em Efésios 5. Olha, essa mensagem eu não coloquei tudo no papel, os versos que eu tinha antes, sabe? Como essa é uma mensagem que eu medito há muito tempo, eu não sei onde que eu anotei, onde que eu deixei, eu estou fazendo meio de cabeça, mas tem muitos textos semelhantes a esses que eu estou lendo. Esses são os textos que eu me lembro bem. Em Efésios 5 diz assim, ó, a partir do verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até o dizê-lo, é vergonhoso. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Vê? A luz tudo manifesta. A luz de Cristo, do Evangelho da glória de Deus, resplandeceu em nós. Agora, quando há luz, nós enxergamos o que é trevas. Nós sabemos o que é pecado. E Paulo fala, já que a luz resplandeceu em nossos corações, é para a gente reprovar as obras das trevas. Reprovar essas coisas, porque na luz tudo manifesta. E ele disse, nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Outro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 3. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como a dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem à noite, e os que se embebedam, embebedam-se à noite. Você vê que Paulo está usando a expressão trevas e noite, luz e dia. Lembra que Deus separou a luz das trevas através daquela luz que ele mesmo disse, haja luz. Ele separou a luz das trevas e chamou a luz dia e as trevas noite. O que Paulo enxergou aí? Somando com Ezequiel, com Isaías, com vários textos, calculando tudo isso. Ele enxergou que Deus anunciava as coisas lá em Gênesis. Tanto é que no sétimo dia está havendo um descanso. Você sabe, já tenho falado aí em vários vídeos que esse sétimo dia é o verdadeiro sábado que há de vir sobre essa terra. É o milênio. Tem coisas escondidas lá em Gênesis. Por exemplo, se você for olhar durante os 6 dias, Deus está falando, e houve tarde e manhã, e foi o primeiro dia. E houve tarde e manhã, e foi o segundo dia. Houve tarde e manhã, e foi o terceiro dia. Houve tarde e manhã, e foi o quarto dia. Houve tarde e manhã, e foi o quinto dia. Houve tarde e manhã, e foi o sexto dia. Mas só no sétimo dia
que Deus não fala que houve tarde e manhã. Você acha que ele se esqueceu? Você acha que isso é por acaso? Deus faz a contagem do dia e da noite com tarde e manhã. Lembra das 2.300 tardes e manhã? São 2.300 dias que vai ser figurados como anos proféticos. Agora, tarde e manhã houve dia e noite, mas só no 7º dia, aonde houve um descanso, que Deus não fala, houve tarde e manhã. Sabe por quê? Porque ali é onde Deus está com o seu povo. É a nova Jerusalém de Deus. Diz, se houve tarde e manhã, houve dia e houve noite. Só que lá em Apocalipse, quando a nova Jerusalém desce do céu, diz que a luz do sol não vai servir para iluminar a esposa, e nem a luz da lua. Ou seja, não vai haver isso para a esposa, para os filhos de Deus, porque aqueles que alcançarem a ressurreição serão como os anjos de Deus. Jesus disse isso. Os que alcançarem a ressurreição, os que se acharem dignos disso, serão como os anjos de Deus, não vão se casar e nem se dar em casamento. Isso quer dizer, e Jesus mesmo fala, serão como os anjos de Deus. E aí tem coisa para a gente calcular aí. Sabe quando Deus falou em Isaías 46 que anuncia o fim desde o princípio? Você pode ver que lá, quando Deus abriu a sua palavra para a gente, Ele anunciou tudo em 7 dias, não foi? O 7º dia é o último dia. Cada dia ali era a tipologia de 1 milênio. Para Deus um dia é como 1000 anos. A criação não foi feita em 1000 anos. Cada dia para Deus como 1000 anos. Mas era tipologia. No Salmo 90 fala que aos olhos de Deus 1000 anos é como um dia. Um dia é como 1000 anos. Então Deus criou tudo em um dia de, 24 horas. Mas cada dia era uma ilustração, uma representação de 1 milênio. De maneira que no 7º dia está sendo o 7º milênio. E ali Deus encontrou descanso não porque Ele se cansou. Sabe por que Deus encontrou descanso? Porque ali vai ser no milênio, aonde Ele vai estar com o seu filho, com a sua esposa, e aonde Satanás vai estar preso por 1000 anos. Somente aí então Deus encontra descanso. Quando Satanás está preso, enquanto esse bicho está solto pela terra, Deus não tem descanso. Jesus mesmo falou, meu pai e eu trabalhamos até hoje. Ele falou isso num dia de sábado, para dar a entender que o que seria aquele sábado, né? E o que seria as obras que o Filho está fazendo. E se você for ver bem, né, essas coisas seriam reveladas para nós no futuro. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, né? E a palavra usada no hebraico ali para dia é um dia literal mesmo, de 24 horas. Agora, se você faz as contas de 6 dias, vai dar 144 horas. Isso te lembra alguma coisa? 144 horas apareceu antes do 7º dia, antes do milênio. E todas essas coisas estão escondidas em Gênesis. Agora, presta atenção. Aqueles anjos que foram enganados por Deus, eles eram de Deus. Eles eram luz. E você vê que eles foram mesmo enganados. Eles não foram arrastados com a cauda do dragão à força. Aí você tem que começar a pensar, a meditar sobre essas coisas. O diabo, ele não enganou todos esses anjos de Deus em um dia só. Ele não colocou um púlpito lá no céu e pregou um dia e enganou. Porque ele foi enganando esses anjos. E esses anjos olhavam para esse querubim ungido, que na verdade já era trevas, já era um diabo. Eles olhavam para ele e achavam que ele tinha luz e a verdade. E quando se coloca no lugar desses anjos que estavam sendo enganados, eles iam falar para outros irmãos. E Deus deixou isso. Deus foi deixando isso acontecer até um dia em que o céu começou as trevas foi se multiplicando. Nunca houve trevas no reino de Deus. O primeiro sinal detectado de trevas foi quando o diabo nem começou a fazer, ele pensou no coração. O diabo não sabia disso, que Deus, além da presciência dele, ele sondava os corações. Olha para Isaías 14. Isaías 14, a partir do verso 12. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que delimitabas as nações. Tá usando o rei Nabucodonosor para falar do diabo. Que nações são essas? Essa estrela caída do céu,
ela vai aparecer lá em Apocalipse, na 5ª trombeta. Se você não conseguir conectar essas coisas agora, aguarda um próximo vídeo meu. E você vê que Satanás estava dominando as nações. Ele é o príncipe deste mundo. Você vê que lá em Daniel, eu nem terminei de falar lá porque é muita coisa que está na cabeça, mas lá em Daniel, Deus já estava revelando que Satanás era o príncipe da Pérsia. Ele estava governando a Pérsia, Babilônia, Grécia, Roma. Ele estava dominando as nações até vir o Messias. E aí depois o evangelho foi implantado na terra e mesmo assim o diabo continuou. Só que agora o evangelho foi se alastrando pela terra. É o cavalo branco cavalgando. Mas aí você vai ver que lá na 5ª trombeta a estrela cai do céu. Ó, e tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Você vê que esse personagem aqui queria colocar o trono dele acima das estrelas de Deus. Quem são as estrelas de Deus? Os anjos. Ele queria ser chefe de todos os anjos. E aí Deus vai falar aqui da queda dele. Então você vê que ele dizia no coração dele, enquanto ele formulava aquele plano maligno, Deus já sondava, mas Deus ficou quieto. E ele foi enganando os anjos de Deus dia após dia. E Deus deixou isso. Anjos ouviram as duas partes. Agora, faça essa pergunta para si mesmo. Por que Deus deixou para criar o mundo só depois da queda? Você acha que Deus teve uma ideia nova? Mais ou menos assim, Satanás arrastou a 3ª parte dos anjos de Deus, enganou os anjos, lançou por terra e Deus falou, então eu vou fazer uma criação lá na terra. Vou fazer os homens, vou fazer animais. Você acha que foi essa a ideia que Deus teve na hora, no momento? Por que você acha que Deus não teve essa ideia antes? Não é que Deus teve essa ideia, ele já sabia de tudo, só que ele deixou para fazer a criação do mundo depois da queda do diabo, e isso não é por acaso, como eu sempre não me canso de falar nos vídeos. Nada que Deus faça ou deixe de fazer não é por acaso. Não existe alguma coisa que Deus fale e que não tenha um sentido profético e espiritual. E se você olha para Apocalipse, você vai ver toda a criação louvando a Ele, porque Ele é Criador. Na verdade, todo esse confronto do bem e do mal é por causa dessa palavra, Criador. Agora tem uma coisa interessante, agora vai dar, já com toda essa introdução, já vai dar para pôr muitos pensamentos maravilhosos. Quando, em 2 Coríntios, quando Paulo fala que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, ele não se maravilha que havia ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo. Porque se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, como que Paulo sabe disso? De onde vem essa afirmação dele? Muitas pessoas pensam que é lá na tentação de Jesus, que Jesus não sabia lá quem era aquele que chegou com a solução, sabe? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo já sabia que ele era filho de Deus, e Jesus sabia que ele era o diabo. O diabo viu que uma virgem ficou grávida, que milhares de anjos veio louvar o menino. O diabo não estava querendo saber se ele era o filho de Deus ali. E Jesus já sabia que ele era o diabo. Não foi ali que ele se transfigurou em anjo de luz. O que acontece é que quando o diabo se tornou em trevas no céu, e está escrito lá em Ezequiel que ele multiplicou o comércio dele, e Paulo olhou lá para Daniel e viu que ele era o príncipe da potestade dos ares. Lá em Efésios Paulo não fala que ele é o governador, o príncipe das potestades dos ares? A gente não tem que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, e eles têm um príncipe. Paulo já começou a fazer cálculos, e não é só em Daniel que aparece isso, aparece em outros profetas. Então, você vê que o diabo, ele se tornou em trevas, mas ele enganava, ele seduzia os anjos de Deus. E os anjos de Deus chegou a um ponto de começar a olhar para o diabo como justo e verdadeiro, ou seja, ele era trevas, né, percebendo pelo ponto de vista desses anjos que foram enganados, eles olhavam para o diabo como um mensageiro da luz. Tá falando a verdade. Olhavam para ele como justo e verdadeiro. E para Deus já estavam olhando para ele como injusto. Porque ele se tornou em trevas, o pensamento dele é: eu vou pôr meu trono acima de todos esses anjos.
E você semelhante ao Altíssimo, vou receber adoração. Você criador. Ou seja, você vê que ele era o mal, ele era trevas, mas estava transfigurado em anjo de luz. Anjo é mensageiro de luz, verdade. É daí que Paulo tirou essa afirmação. E aí não é à toa que Deus deixou para fazer a criação diante dos olhos de todos, aí, justo depois da queda do diabo. Eu quero falar duas coisas, mostrar duas coisas agora com esse quadro já, né, meio que formado. O porquê que Deus deixou para fazer a criação depois da queda e não antes. Tipo, não foi uma ideia nova. Deus poderia ter feito os homens, os animais, tudo antes da queda do diabo. Mas ele fez depois, não é por acaso. E a outra coisa que eu quero falar é sobre o plano de restauração que Deus executa pela vida de Abraão. E aí você vai ver que coisa maravilhosa é o Evangelho. Não é só isso que a gente escuta por aí. Tem muitas coisas espirituais que nos fazem meditar meses, anos, a ponto de pensar noite e dia na palavra de Deus. Então pensa bem, você tem que meditar na palavra de Deus. Então, vê bem, você tem que meditar na palavra de Deus, você tem que pôr o seu coração nela. Olha para Gênesis, você vai ver um jardim, o jardim do Éden. Há duas árvores você vai ver no jardim, pelo menos duas principais. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida no meio do jardim. Essas duas árvores estavam em destaque. Você vai ver Adão e Eva e uma serpente, sabe? Parece uma historinha de criança até. Mas Deus revela tanta coisa aí, de maneira que esse Adão vai ser chamado de primeiro Adão. Eva, ela vai dar luz ao segundo homem, ao último Adão. E Paulo, olhando para essas coisas, olhando para Gênesis e olhando para o livro de Daniel, é daí que ele tira os dois Adão, o primeiro e o último Adão. É dessa meditação aí. Mas olha para Gênesis. Você acha que por acaso que Deus fez aquelas coisas do jeito que ele fez? Deus já sabia o que a serpente ia fazer. Ela já havia arrastado a terça parte dos anjos de Deus. Ela já havia enganado. O maior enganador do mundo é o diabo. Já havia enganado a terça parte dos anjos de Deus. Deus sabia o que essa serpente ia fazer com o homem. Mas olha só como que Deus criou o homem. Você acha que foi por acaso que Deus colocou um sono profundo em Adão, que é a figura daquele que havia de vir? Paulo fala em Romanos 5 que Adão era a figura daquele que havia de vir. Você acha que foi por acaso que Deus colocou um sono profundo em Adão, fez com que Adão dormisse e depois tirasse Eva? Por que Deus não fez muitos homens de uma vez só? Sabe, porque quando a gente lê lá em Gênesis, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Aí foi fazer uma ajudadora. Você acha que foi uma ideia que Deus teve ali no momento? Deus já sabia que o homem precisava de uma ajudadora e já pensava na humanidade e não em um homem. Deus falou, façamos o homem. Não falou, façamos um homem. Deus sabia da multiplicação. E ele deixou para fazer Eva de propósito. Depois, porque ele queria que Eva saísse da mesma carne que Adão. Deus poderia ter feito Adão do pó da terra, Eva do pó da terra e marido e mulher. Mas assim eles não seriam uma só carne. Mas Eva veio do pó da terra, só que por intermédio da carne de Adão. Nisso tudo tem revelação e Paulo vai falar disso em Efésios 5. Porque quando Deus colocou um sono profundo em Adão, e depois da carne de Adão, né, da costela, tirou Eva, porque é da carne, né, os dois são uma só carne, tirou Eva, edificou e trouxe para Adão, aí Deus disse, eis porque o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão ambos uma só carne. E Paulo olhou para isso e falou, grande esse mistério. E eu me refiro a respeito de Cristo e a igreja. Deus sabia que a serpente ia fazer a queda no homem. E através dali, Deus já estava planejando a redenção do homem futuramente. Não vai dar para explicar todos os detalhes, porque iria ter que ir para Efésios, sabe? Iria demorar mais. Mas eu vou explicar alguma coisa. Você vê que Deus poderia ter tirado a costela de Adão sem dar o sono profundo para ele. Ele é o Todo-Poderoso, mas ele quis que Adão entrasse em um sono profundo. E aí ele tirou Eva, né? Tirou Eva da costela, tirou
da carne de Adão, tirou ali a parte da costela, fez Eva e trouxe para Adão. E aí quando você está lendo Gênesis, está escrito, Adão disse, essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Mas Adão não estava no sono profundo? Quem foi aquele que voltou a trazer Adão no sono profundo? Foi o Pai. Assim também Cristo entraria na morte futuramente, mas Deus haveria de trazer ele novamente. E isso é por causa da edificação da igreja. Eva é a figura da igreja, assim como Adão é a figura de Cristo. Então você vê que lá já está prefigurado a morte e ressurreição do Messias. Debaixo do nariz da serpente e antes mesmo da queda do homem. E você pode ver também que Deus abriu Adão e tirou uma costela dele, uma das costelas. Agora vê, Adão não tinha sangue? O sangue veio existir depois da queda? Se Adão tinha sangue, logo o sangue foi derramado ali, para ele poder tirar da carne de Adão. E a serpente e os milhares de anjos caídos, eles olhavam para todas essas coisas, eles não entendiam. E na verdade nem os anjos eleitos não entendiam. E ainda Deus estava na criação nesse momento. Porque Deus fez o sábado depois que fez o homem. O sábado veio existir por causa do homem. Como Jesus disse, não o homem por causa do sábado. Então a última criação de Deus foi o sábado. Mas o sábado não tem valor se não for para o homem, por causa do homem. Porque Deus não precisa de descanso. Mas Deus descansa das suas obras com o homem, dando ao homem entender muitas coisas espirituais. E aí você vai vendo que Deus sabia que o homem ia cair, que Eva ia pecar. Ele sabia que a sentença que ele ia dar para cada um, sabe? A terra ficou maldita por causa de Adão, mas voltaria a ser bendita por causa de Cristo. Sabe, Adão, ele não amou a sua mulher como a si mesmo, porque ele entregou a sua mulher. Quando Deus foi dar a sentença para ele, foi tirar satisfação com ele falou, foi a mulher que tu me deste. Você vê que ele não amou a sua mulher como a si mesmo, não se entregou por ela. Ele não falou, Senhor, foi ela que pecou, mas a culpa também é minha, sabe? Não castiga ela, castiga a mim. Mas Cristo, ele não fez isso. Ele mesmo não tendo culpa, Adão já tinha. Mesmo Cristo, sem não ter culpa nenhuma, ele se entregou pela sua esposa e amou ela e cuidou dela, como a sua própria carne. Adão não fez assim. Então você vê que Deus já sabia a sentença que ele ia dar para Eva e já sabia que ele ia falar para Eva, a sua semente, um dos seus descendentes, vai pisar na cabeça da serpente. Haveria de nascer um homem vindo de Eva, um homem vindo de Eva. Eva era chamada de Adão. Tem isso em mente. Então, uma semente de Eva é uma semente de Adão. E Eva não gera semente sozinha, tinha que vir de Adão mesmo. Então haveria de nascer o filho do homem ali. Não ali futuramente, mas Deus prometeu ali o filho do homem. E vai esmagar a cabeça da serpente. Então você vê que esse homem, na verdade, ele ia nascer de uma semente humana, vindo de Eva, e futuramente ele ia se tornar uma só carne com a sua esposa. E por isso que Paulo fala que isso é um grande mistério. Por isso que eu disse, não dá para explicar todos os detalhes desse ponto agora. Mas alguma coisa eu vou deixar explicada. E Deus, sabendo disso, é por esse motivo que ele faz Eva vir da carne de Adão, e não diretamente do pó da terra. Por isso que Paulo fala que isso é um grande mistério mesmo, e revelado, não oculto. E ele já diz, não é só a respeito de Adão e Eva. Eu me refiro a respeito de Cristo e a igreja. E Deus não interferiu enquanto o diabo enganava os anjos, para ele saber o coração dos anjos. Sabe o que vai ser revelado para a gente? Que os anjos tiveram poder de escolha e tiveram ainda um plano de salvação. Como assim um plano de salvação? Porque Satanás foi enganando os anjos, não foi de um dia para o outro. Ninguém engana a terça parte dos anjos de Deus de um dia para o outro. Aqueles anjos eram luz, eles se converteram em trevas. Eles tiveram a oportunidade de refletir, de pensar em tudo que eles viveram com Deus e em tudo que eles estavam aprendendo com esse querubim ungido. Ele era um manipulador, ele era um mentalista maligno no céu. Então você vê que o céu ele quase que se dividiu. A terça parte ficou com o diabo. A maioria ficou com Deus.
33, né, 3,333, isso daí é a terça parte. Não foi 50%, mas chegou perto. Olha o que esse manipulador fez. E Deus deixou. Mas só que do ponto de vista dos anjos malignos, o diabo que estava falando a verdade. Não é à toa que ele se transfigurou em um mensageiro da verdade, em um anjo de luz. Mas os anjos eleitos, né, eleitos por quê? Paulo não fala de anjos eleitos? Em 1 Timóteo 3 ou 4 ele fala dos anjos eleitos. Por que eleitos? Eleitos porque Deus predestinou aqueles anjos para ficar com o diabo? De maneira nenhuma. Eles foram eleitos porque escolheram ficar com Deus. Eles escolheram a verdade, tendo a oportunidade de ficar com o mal. E aí Deus escolheu eles. Por isso que eles foram eleitos. Mas Deus não esperava para saber quem que ia ficar com ele ou não. Ele já sabia disso antes mesmo de fazer o próprio filho como uma imagem visível. Da sua própria imagem invisível. Ele já sabia disso daí. Então vê bem que os anjos eleitos ficaram com Deus, mas ficou palavra contra palavra. Sabe, Deus tinha que manifestar a sua verdade para o mundo inteiro. Não somente para os querubins, para os anjos eleitos, mas também para todo o universo que haveria de existir. Olha o que Deus fez. Ele fez a criação, né, do universo na frente de todos. Por isso que eu digo que isso é um grande mistério, isso é maravilhoso. Ele deixou para criar esse universo depois da queda, diante dos olhos de todos. Ele fez o universo, fez um plano no Jardim do Éden, colocou 2 árvores lá. Uma é a vida eterna, a outra, o conhecimento do bem e do mal. E deu uma lei para Adão. Aonde não há lei, não haveria transgressão. Mas se Deus deu uma lei, ele revelou o que é pecado. Ele já tinha um plano ali. E aí Deus já sabia que a serpente ia lá. Só que olha só o que Deus armou. Deus falou para Adão, ó, não coma dessa árvore, porque no dia em que você comer, você vai morrer. E o que aconteceu? Veio a serpente. Como é que Deus disse? Que você vai morrer? Não, certamente não morrerás. Mas Deus sabe que no dia em que você comer, falou para Eva, Deus sabe que no dia em que você comer, os seus olhos vão se abrir e você vai ser semelhante a Deus. Vê? Essa serpente queria ser semelhante a Deus. Ela teve o conhecimento do bem e do mal. Porque o mal surgiu nela. Surgiu por causa da formosura que ela tinha. Ela não foi tentada, surgiu o mal nela. Você vê que Deus não destruiu Satanás de imediato. Deus deixou Satanás viver. E isso foi para que o nome dele fosse entoado em toda a terra, e toda a terra visse que ele é justo. Isso tem a ver com Faraó. Por isso que quando Deus falou para Faraó, foi para isso que eu te deixei viver, para que o meu nome seja entoado em toda a terra. Deus não falou isso somente para Faraó. Quem estava por detrás de Faraó era o dragão, o diabo. Por isso que Faraó, em Ezequiel 31, 32, é chamado de dragão do mar. Se Deus destruísse Satanás de imediato, era como se fosse queima de arquivos. Mas não, Deus deixou lá. A serpente foi lá falar, não, Deus, mentira. Isso que ele está falando é mentira. Ele sabe que os seus olhos vão se abrir. E essa serpente misturou verdade com mentira. Porque quando o homem comeu da árvore da vida, ou da árvore da vida não, da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos dele se abriram. E Deus disse, eis que o homem é semelhante a nós. A serpente mentiu? Não mentiu. Passou a ser semelhante a Deus, no ponto de ser conhecedor do bem e do mal. Mas será que eles não morreram? Primeiramente eles foram expulsos, não morreu no mesmo dia, mas foram expulsos. Por quê? Aí está a misericórdia de Deus. Se morresse no mesmo dia, não ia ter mais criação, não ia multiplicar. Mas eles foram expulsos do Éden e foram envelhecendo, dia após dia. Antes de Adão chegar a ficar velhinho, Abel já foi assassinado. Quem estava falando a verdade aí? Eles morreram ou não morreram quando desobedeceram a lei de Deus? E você vê que Deus falou algo que Adão tinha que obedecer pela fé. Por isso que a lei e a fé, elas têm conexão. Elas têm a ver uma com a outra. Sabe por quê? O escritor de Hebreus, ele diz assim que Noé, ele sendo avisado de coisas que ainda não sei, ele diz que
ele foi justificado pela fé, porque ele, sendo avisado de coisas, plural, coisas que ainda não se via, aparelhou uma arca. Agora, quais são as coisas que ainda não se viam? Dilúvio na terra toda, juízo de Deus contra os pecados. Não se via isso, mas Noé foi avisado dessas coisas, e ele creu e esperou, por isso que edificou a arca. Ele ficou 100 anos edificando a arca, tempo suficiente para desistir, para incredulidade, edificando a arca no meio da selva, da terra. Então ele teve fé, e a sua fé teve obra completa. Foi até o fim. Então, Adão, da mesma forma, ele foi avisado de coisas que ainda não se via. Adão, você vai morrer. Aonde eles tinham visto a morte? Ninguém tinha morrido, nem animal, nem nada. Deus não matou nenhum animal no Éden para mostrar o que é morte para Adão. Deus conversou com Adão, ensinou para ele. Só que eles nunca tinham visto a morte. Se Eva esperasse realmente a morte, e Adão também realmente esperasse a morte, eles não comeriam da árvore. Eles denunciariam a serpente para Deus. Então você vê que Adão estava debaixo da graça de Deus. Ele merecia todo aquele paraíso para ele? Não. E Deus sabia que ele ia cair, mesmo assim deu todo aquele paraíso para ele. Debaixo dos pés de Adão colocou tudo. Estava vivendo debaixo da graça de Deus, mas precisava obedecer à lei para viver. Só nessa parte, você derruba um monte de doutrina de homem. Que o homem é salvo só pela graça, que não precisa de fazer obra nenhuma. Qual era a obra de Adão para ele ter vida? Obedecer a Deus, entrar em ação. Eva também, a mesma coisa. E a obediência era a lei. E quando eles praticassem a lei, eles iam ser justificados pela fé. Por que pela fé? Porque eles nunca tinham visto morte. Eles iriam mostrar, através das suas obras, que eles tinham fé, que realmente eles esperavam a morte e não comeram daquela árvore, não creram no que a serpente disse, mas não foi isso que aconteceu. Mas ficou de lei, ficou de exemplo. E quando a serpente enganava Adão e Eva, todos os anjos eleitos estavam vendo isso. Os anjos caídos também estavam vendo. Os querubins estavam vendo. Agora, vê bem, Deus falou que eles iam morrer. A serpente chegou e falou, não, vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os seus olhos vão se abrir e vocês vão ser semelhantes a eles. Ou seja, Deus está escondendo algo de vocês. Na verdade, Ele está enganando vocês. Você está conseguindo conectar as coisas? Você consegue se colocar no lugar dos anjos eleitos, contemplando essas coisas, olhando do céu? Foi assim que Satanás enganou os nossos irmãos. E olhando do ponto de vista dos anjos caídos, você consegue se colocar no lugar deles? Eles viram que quem estava falando a verdade era Deus. E quem estava mentindo era o diabo. E ele conseguiu manipular Eva. E através de Eva manipulou Adão. Porque Eva comeu e não morreu. Foi lá dar para Adão. Adão viu que ela estava viva. Realmente não morremos. E ele deu ouvido à voz da sua mulher. Agora vê? Você consegue ver como que os anjos estavam reagindo nesse momento? Viu? Dessa mesma maneira ele havia enganado os anjos. Só que aí já não havia mais volta. Já não havia mais arrependimento, tempo de se arrepender. Por isso que eu digo que não foi tudo de uma hora para outra, a obra do diabo, sabe, enganar os anjos de Deus. Eles tiveram tempo de reflexão. Quando você para pensar o porquê que Deus criou o universo depois da queda, você entende até qual foi o argumento que o diabo usou para enganar os anjos de Deus. Pensa bem, vamos ler um texto que se encontra em Jó. E você vai ver que coisa maravilhosa, a palavra de Deus é uma coisa linda mesmo. Isso que você vai ler só vai aparecer em Jó. Por isso que o livro de Jó é precioso. Como eu quero ler esse livro inteirinho, de novo em 2 versões, com atenção, porque olha só a porta que esse capítulo vai abrir pra gente. Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho dizendo: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e te perguntarei e tu me ensinarás. Deus falando para Jó, vou te perguntar e você me ensina, tá?
Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus se jubilavam? Ou quem encerrou o mar com as portas, quando este rompeu e saiu da madre? Você vê que Deus está falando da criação. Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos. Deus está falando aqui, tá questionando Jó, onde você estava quando cria a terra, sabe? São palavras difíceis de se entender, até difícil de se interpretar, mas é da criação que Deus está falando. E Ele está falando aqui que as estrelas de Deus cantavam alegremente. Sabe quem são as estrelas de Deus e os filhos de Deus aqui? Esses filhos de Deus são as mesmas estrelas de Deus. Lembra no começo do livro de Jó, quando os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus e chegou Satanás diante de Deus para acusar também? E Deus já falou, você viu Jó? Lembra? Quem são aqueles filhos de Deus? São os anjos. Os anjos são chamados de filhos de Deus e de estrelas. E quando que essas estrelas cantavam? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Verso 6. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra da esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus se jubilavam. Ou seja, enquanto Deus criava o universo, os anjos eleitos, todos eles explodiam em louvores de alegria. Sabe por quê? Sabe por que os anjos de Deus... Você vê, Deus criava esse universo. Lembra do começo do vídeo? Que Deus ia criando e anunciando as coisas que haveriam de acontecer no futuro? A vinda do Filho. Os anjos não sabiam disso. Os anjos não sabiam das coisas que Deus estava anunciando na criação. Isso foi revelado na plenitude dos tempos, como Paulo fala. Depois eu leio esse verso aí para vocês. Os anjos não sabiam, mas eles estavam cantando, explodindo de alegria, porque Deus estava criando. Agora, por que tanta alegria enquanto Deus criava? Satanás já tinha caído, já tinha arrastado a terça parte dos anjos de Deus. O que o diabo vem fazendo na terra em todos os tempos e gerações? Deus não criou nada. O homem veio do macaco. Não, o homem veio do Big Bang. Do Big Bang saiu toda a evolução. Então Deus não cria nada, Ele não tem poder de criar. Agora eu pergunto, quando Deus criou tronos, principados e potestades e os anjos de Deus, Ele criou os anjos pequenininhos, aí os anjos tiveram relação uns com os outros, e aí nasceu outros anjos, e aí eles foram vendo anjos nascer. Foi assim? Você acha que Deus criou os anjos dessa maneira? Eles foram criados não como Adão e Eva, mas todos de uma vez só. E quando eles foram criados, já tinha tronos, principados, potestades. Deus não criou primeiro os anjos e depois foi fazer o seu trono, sabe? Ele foi se... Lembra que Paulo falou que Cristo é a imagem do Deus invisível. Aí Ele dá a luz, o primogênito de toda a sua criação. Paulo está falando aí, Cristo foi o primeiro a ser criado como imagem visível, de maneira que o próprio Filho, que é a fé, veio a existir de alguém que é invisível, mas se projetou em uma imagem visível para, através dessa imagem, começar o seu plano de criação. Quando o próprio Filho de Deus, não quer dizer que ele não existia antes, ele sempre existiu com o Pai, mas quando passou a ser imagem visível, ali já foi criada a própria fé. E os anjos de Deus, todos, tinham que crer nisso. Agora, imagine o diabo colocando essas coisas no coração dos anjos. Vocês viram isso? Vocês, por acaso, já tinham sido criados quando Deus criava essas coisas? Porque algo aconteceu em que os anjos estavam olhando para Deus e já achando Ele injusto, mentiroso. Mas eles estavam sendo manipulados pelo diabo. Agora olha para Apocalipse, aonde
já está prestes a findar, sabe, aquele confronto entre o bem e o mal. Todo mundo está louvando o Cordeiro e aquele que está sentado no trono, porque todas as coisas criaste e por tua vontade vieram a existir. E ele é criador. Agora pensa bem, o diabo semeou essas coisas com certeza no coração desses anjos. Mas depois da queda, Deus começou a criar o mundo diante de todos. E o manipulador, o que ele conseguiu criar? Ele conseguiu criar uma coisa, ele criou a mentira. Ele é pai da mentira. Se o diabo é criador de algo, ele é criador da mentira e da morte. Porque a morte veio existir, ela entrou, lembra que Paulo fala que a morte entrou no mundo através de Adão. Por um homem a morte entrou, não falou que a morte passou a existir. Satanás foi o primeiro a morrer. Quando você é separado de Deus, aí você já está morto, em ofensas e pecados. Então veja bem, Deus começa a criar, e os anjos vendo isso, Deus começa a afundar os abismos, a colocar águas em cima desses abismos, colocou os fundamentos da terra, depois enviou a luz, separou a luz das trevas, todo mundo vendo. Começou a dividir as águas para cima, águas para baixo, apareceu o espaço, aí aparece o céu. Deus começou a organizar todas as coisas, separar as águas de baixo, começou a dar ordens para da terra produzir animais, depois da água produzir animais, criou o sol, a lua e as estrelas e colocou esses astros para separarem a luz das trevas. E o dia não foi por acaso, justo no quarto dia, Deus já estava anunciando tanta coisa aí, tanta coisa sendo anunciada, e os anjos não sabiam disso. Nem existia a primeira e segunda aliança, e Deus já estava anunciando as duas alianças e a transição delas, a troca delas, através do quarto dia, através do sol e da lua, como eu já expliquei no vídeo passado. Já anunciou até o milênio no seu descanso. E o seu descanso é quando o diabo está preso. Tudo já foi anunciado. E os anjos, mesmo sem saber disso, eles cantavam explodindo de alegria. Porque Deus estava criando e, eles escolheram ficar com Deus. Foram eleitos. Ao passo que os anjos malignos ficaram com o coração mais duro. Agora entende por que o mundo foi criado depois da queda de propósito? Não por acaso? Entende por que em Apocalipse está dizendo tanto que Deus é o Criador, que todas as coisas veio existir porque Ele quis, que Ele é digno de receber tudo, glória, honra, poder, majestade? Mas aí você vê que o reino, voltando na história, o reino de Deus lá nos céus era só luz. O diabo veio e invadiu o reino de Deus, que era só luz, invadiu com as trevas e arrastou o que pertencia a Deus, arrastou a terça parte dos anjos de Deus do céu para a terra. Fez com que aqueles anjos que eram luz se tornassem trevas, pecassem. Você acha que Deus iria deixar isso assim? Não. Ele já começou mostrando quem que é o mentiroso, quem que é o verdadeiro, através de Adão e Eva. Todos viram. Futuramente, tem um homem chamado Abraão, e dali Deus começa um plano maravilhoso. Deus vai colocar esse homem por pai das nações. Então Deus chega para Abraão um dia, em visão, e fala: Abraão, olha para os céus e tenta contar as estrelas, se é que você consegue, porque assim será a sua descendência. E quando Deus falava isso, diz que Abraão creu. E essa fé lhe foi imputada por justiça, por justificação. Quando Abraão olhou para o céu, ele viu o céu com tantas estrelas que não conseguia contar. E Deus falou: assim será a sua descendência. E Deus falava a respeito de Isaac, porque Isaac seria o filho da promessa. Mas aí aconteceu aquele episódio em que Abraão acaba pegando Agar e tendo um filho de uma escrava, da sua própria carne e vontade. Mas Deus havia prometido Isaac, não falou que era Isaac, mas se você analisar ali a história, não vou me estender aqui, você vai ver que tem algo para pensar ali que Abraão devia ter crido no que Deus falou naquele momento. Abraão depois provou a sua fé,
Mas naquele momento ele deu ouvido para Sara. Ah, Deus nos impediu de ter filho. Pega aqui a minha escrava e tem filho. Com ela você é edificada. Se fosse para Abraão pegar uma outra mulher e ter filho, não precisava da promessa de Deus. Não precisava de algo milagroso. Era só ele fazer. Se fosse assim, também não precisaria dele se queixar para Deus, falando, eu não tenho filho, o meu herdeiro vai ser um mordomo. O que o Senhor vai me dar? Em Gênesis 15 aparece isso. Mas aí Deus falava de Isaac, porque de Isaac haveria de nascer Jacó. E de Jacó, as 12 tribos. E dos 12 teria Judá. De Judá nasceria Davi, conforme as profecias. Deus ia desenrolando as profecias. E de Judá, Davi. E de Davi, Deus prometeu o Messias, não prometeu? E se você observa os textos do Messias, principalmente em Daniel, você vai ver que o Messias haveria de morrer e ressuscitar e ascender. De fato, o Filho do Homem estava ascendendo até os céus, até o trono do Ancião de Dias, para os seus inimigos serem postos debaixo de seus pés. Então, se é de Isaac, tem Jacó, se é por Jacó, tem as 12 tribos, se tem as 12 tribos, tem Judá, se tem Judá, tem Davi, se tem Davi, tem o Messias, e se tem o Messias, tem ressurreição de mortos. E se tem ressurreição de mortos, tem igreja. Então, quando Abraão olhou para o céu, vê bem, enquanto os olhos de Abraão olhavam da terra para o céu e via as estrelas resplandecendo no céu, Deus olhava do céu para a terra e via as estrelas brilhando sobre as trevas. Essas estrelas eram Cristo e a igreja. Abraão não sabia que ele estava vendo isso, mas Deus sabia. Cristo e a igreja resplandecendo sobre as trevas. Sabe por quê? Quando fala de estrelas, fala de anjos de Deus e fala de ressurreição. Deus falou para Abraão, a tua semente será como o pó da terra, mas também fala como as estrelas do céu, porque primeiro haveria de nascer da terra, mas na ressurreição chegaria a ser como as estrelas do céu, como os anjos de Deus. Jesus mesmo fala isso. Os que alcançarem a ressurreição não se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos de Deus. E os anjos de Deus, ilustrado nas estrelas do céu, como a gente viu em Jó, em Isaías 14. Deve ter mais textos por aí, mas, e de fato tem, eu vou ler mais um aqui, Daniel 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Viu? Pó da terra ressuscitarão. Lembra que Deus falou? Abraão, a tua descendência, falou para Jacó também, será como o pó da terra. E como as estrelas do céu, incontáveis. Porque Deus usou as duas coisas. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para desprezo eterno. Tá vendo? Os que para a vida eterna, como as estrelas do céu. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que muitos ensinarem a justiça, resplandecerão como as estrelas eternamente. Tá vendo? Os que ensinarem a justiça não vão ser os mesmos que vão ressuscitar? Tá vendo? E os que vão ressuscitar vão fazer o quê? Brilhar como as estrelas. Eternamente. Ressurreição, estrelas. Tá vendo? Agora, o que Deus estava planejando quando ele falou para Abraão, a tua descendência será como as estrelas do céu, já apontando para Cristo e a igreja? O que Deus estava planejando? Lembra que esses homens haveriam de ser trevas. Sim, Paulo disse que nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Houve uma conversão. Vamos continuar lendo Zacarias 13, a partir do verso 7. Você tem que ler com atenção aqui o que Deus vai revelar. Olha que coisa maravilhosa. Coisa assim que quando a gente lê, a gente não dá muito valor, não dá atenção, mas o tanto de coisa que Deus está revelando aqui. Por isso mesmo que Pedro fala que nas palavras dos profetas habita a luz, e que a gente faz bem em atentar para elas, né? Para as palavras dos profetas, para que o nosso coração seja iluminado. Olha só. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Se você prestar atenção nessa parte que diz, fere o pastor,
e espalhar-se-ão as minhas ovelhas? Jesus citou isso daqui. Em Mateus 26, olha que Jesus disse: E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Por que Jesus citou isso e aonde que isso se encontra escrito? Jesus citou isso e ele sabia que ia ficar registrado. Jesus citou isso e ele sabia que isso ia ficar registrado. E ele sabia que as pessoas iriam meditar futuramente nessas coisas, principalmente quando recebesse Apocalipse. Isso está escrito em Zacarias, como a gente tinha começado a ler. Zacarias, capítulo 13, a partir do verso 7. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor, contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas. Tá vendo? Mas volverei a minha mão para os pequenos, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas, e extirparão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e purificarei, como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Você sabe o que Deus está falando aqui? Logo após o Espírito Santo ter falado que o pastor seria ferido e as ovelhas dispersas, e ele estava prestes a ir para o madeiro, prestes a fazer o seu sacrifício. Olha o que diz: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que duas partes dela serão extirpadas, e extirparão, mas a terceira parte nela restará. Qual que é essa terceira parte? É uma geração? É um grupo de pessoas daquela época? Não, olha o que diz. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome. Ela está falando a terceira parte. E eu a ouvirei. Ela invocará o meu nome. Quando diz ela, está falando a terceira parte. E eu a ouvirei. E direi: é meu povo, para a terceira parte. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Vê que essa terceira parte que Deus está falando engloba todos os que hão de ser salvos, porque Deus vai purificar esses. E para você ter uma ideia como essa terceira parte é a igreja, olha só o que ele diz, que vai purificar como se purifica a prata e como se purifica ouro. Sabe como é que o ourives faz para purificar prata e ouro? Ele passa a prata e o ouro pelo fogo até tirar as impurezas. E para o ourives saber quando a prata e o ouro está limpo, já está bom para o seu uso, ele olha e ele vê a sua face no ouro. Ele consegue contemplar a sua face na prata. Isso quer dizer que Deus vai estar olhando para a igreja e vai ver a sua face na igreja. Isso também quer dizer que ele vai estar olhando para esse ouro e para essa prata que estava figurando a igreja, que foi representada na terceira parte, e vai ver a sua face. Ou seja, ele vai ver o seu filho formado na igreja. Porque Jesus é que tem a face de Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. E Paulo fala aí, espalhado pelas suas cartas, que nós estamos sendo conformados à imagem de Jesus, para nós sermos semelhantes a Deus. Nós vamos ser semelhantes a Deus através de Cristo. Agora medita comigo, essa terceira parte não é a igreja? Lógico que é a igreja. E essa terceira parte, que é a igreja, não é a descendência de Abraão? É a descendência de Abraão. A descendência de Abraão, Paulo mesmo diz em Gálatas 3, que cai em Cristo. E Cristo tem o seu corpo, que é a igreja. Ou seja, essa descendência de Abraão está aqui sendo representada na terceira parte da terra. E esse povo vai alcançar a ressurreição. Ou seja, vai ser como as estrelas do céu. Vai brilhar eternamente. E as estrelas do céu não falam dos anjos de Deus? O que Jesus disse? Os que alcançarem a ressurreição não se casarão e nem se darão em casamento, mas serão como os santos anjos de Deus. E os anjos de Deus estão representados na estrela. Você sabe o que Deus está fazendo? Assim como o diabo invadiu o reino de Deus com as trevas e fez com que aquela terça parte de anjos de Deus se transformasse em trevas, aqueles anjos tinham a verdade, tinham a luz neles. Assim também Jesus veio e invadiu o reino de Satanás, que é essa terra, e fez com que os filhos do diabo, que eram trevas, se transformassem em luz. Paulo fala, nós éramos trevas. O espírito deste mundo agia em nós. Nós éramos filhos da ira.
Jesus invadiu o reino do diabo e fez com que nós que éramos trevas virássemos luz no Senhor. O diabo invadiu o reino de Deus com a mentira, mas Jesus invadiu o reino do diabo com a verdade. E assim como o diabo pegou aquela terça parte das estrelas de Deus e arrastou do céu para a terra, assim também Jesus vai pegar a terça parte da terra, que é a descendência de Abraão, e vai arrastar eles, e vai arrebatar eles da terra para o céu, para ser como as estrelas de Deus. Ou seja, aquela terceira parte de anjos que foram enganadas e que vão ser condenadas, Deus vai repor essa terceira parte e vai ser a igreja, e com muito mais glória, porque vai ser chamada de esposa. E ainda no futuro, Deus vai colocar a terça parte. Os números, não fica preocupado com os números, Deus só usou esse termo terça parte para revelar as coisas. Não quer dizer que para cada anjo que caiu, Deus vai pôr um homem de volta no céu, um homem ressuscitado para ser como os anjos de Deus. É a terça parte da terra, a terça parte do céu, não quer dizer que é a mesma terça parte. Aí isso é questão de cálculos, de quantia, que só Deus sabe. Ele representou todas essas estrelas, todos esses santos que haverão de ser salvos, em 144 mil. Não é um número literal, mas é uma expressão que Deus usa para revelação. 12 vezes 12 vezes 1000, 144 mil. 12 vezes 12, falando aí dos patriarcas, dos 12 apóstolos, e 1000 falando do milênio, e uma multiplicação, um cálculo feito disso dá 144 mil. E um dia Deus vai colocar essa terceira parte da terra, que vai ser como os anjos de Deus, como as estrelas de Deus, para julgar a terceira parte dos anjos que caíram. Paulo não fala que os santos haverão de julgar os anjos, o mundo e os anjos? Ele fala isso para os coríntios. E Paulo está tirando isso de Daniel e de um cálculo feito de outras palavras dos profetas, que a gente até já passou por algum desses textos nos vídeos anteriores. Agora vamos voltar para Efésios 1, verso 9. Revelando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Vê, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Quais coisas são essas? Tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Você viu que até os anjos tiveram um plano de salvação. Tiveram, não pela morte do Cordeiro, mas eles tiveram um plano de salvação quando Deus via a cada dia, a cada tempo, o diabo enganando os anjos de Deus, ele não impedia isso, para que os corações sejam manifestos. E quando diz que houve guerra no céu, sabe, houve peleja no céu, essa guerra não é guerra de espada. Anjos não tiraram a espada no céu, sabe, e ficaram pelejando uns contra os outros, e se a espada de um caiu, o outro foi e arrancou a cabeça do anjo. Não é essa guerra, é a guerra de verdade contra a mentira. E como os anjos, a maior parte deles, escolheram ficar com Deus, eles foram eleitos. E por isso são chamados de filhos de Deus. Eles receberam o poder de ser chamados de filhos. Assim como o homem. O que está acontecendo nessa terra, na verdade, já é um reflexo do que aconteceu já antes no céu. Salomão mesmo disse, inspirado pelo Espírito de Deus, que não há nada novo debaixo do sol. E quando Paulo fala aqui que o mistério da vontade de Deus é revelado para a gente, e ele fala qual que é, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, e ele explica, dá uma dica, e isso é na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos é através do sacrifício de Cristo. Ali ele passa a ser, lógico, depois da ressurreição, né? Ele passa a ser cabeça de novo de tudo. Agora, quais são as coisas do céu que se descongregaram de Cristo? Jesus era chefe de todos os anjos. Pertencia a ele aquela terça parte. Só que ele não violou o poder de escolha desses anjos. Ele deixou os anjos escolher o bem ou o mal. Quem é que eles queriam acreditar? Deus deixou. E você vê que então essa terceira parte ficou descongregada dele. E depois ele fez o homem, né? Ele fez, como eu expliquei, na criação, ele deixou para fazer a criação justo depois da queda, para mostrar que ele é o Criador. Aí todos estavam vendo ele criando.
Mas antes tinha que ser por fé. Ele estava criando tudo na frente de todos, os anjos explodindo de alegria, cantando louvor. Deus criou esse mundo debaixo de um coral celestial de anjos. Enquanto Deus criava, os anjos cantavam. Isso é uma cena linda. Se você parar para imaginar, deve ser maravilhoso isso. E ainda mais que enquanto ele criava, ele revelava as coisas do passado e revelava as coisas que haveriam de acontecer no futuro. E os anjos, mesmo com tanta alegria, não sabiam disso. Se soubessem na hora, a alegria deles ia ser bem maior do que já era naquele momento. E Deus fez o homem, só que o que aconteceu? O homem caiu. Adão entregou esse mundo para o diabo. Pode ver que quando o diabo foi tentar Jesus, o diabo disse para Jesus, tudo isso me foi dado. E eu dou a quem quiser, é só você me adorar que tudo será seu. Jesus não falou, seu mentiroso, onde que tudo foi dado? Fui eu que criei tudo. De fato foi ele que criou tudo. Mas Deus sabe que foi entregue, a morte entrou no mundo e Satanás começou a reinar. Entrou por intermédio de Adão. E a morte começou a reinar no mundo. O diabo começou a reinar. Ele começou a introduzir a morte nos homens. E de fato ele estava reinando, revelado no profeta Daniel. Ele é o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia. Havia trevas sobre a face do abismo. E no Evangelho de João, quando Jesus estava para ir para o madeiro, ele falou, o príncipe desse mundo vai ser julgado. Ele usa até a expressão, foi julgado. O príncipe desse mundo agora foi julgado. Você vê que o diabo é príncipe desse mundo. Só que Deus, mesmo assim, ele está acima de tudo, controlando todas as coisas. Se você for ler a parte de Ezequiel, onde fala dos 4 seres viventes, Isaías, e somar com Daniel, e somar com Apocalipse, você vai ver que aqui está a terra. Ele é um abismo, ilustrado até as nações e muitas águas. E por cima da terra tem o céu. E nesse céu, ou até no segundo céu, é onde Satanás foi, onde Satanás caiu. Ele se tornou o príncipe das potestades dos ares. E ele tem um reino de demônios, de anjos caídos. Ele constituiu um reino, a terça parte dos anjos. E ele está governando sobre a terra. Só que agora o evangelho está sendo espalhado, ou seja, o reino dele, ainda que você pense que não, o reino de Satanás está sendo desestruturado pela igreja. A verdade está se espalhando. Mesmo com tanto erro, ainda existe luz na terra. Só que por cima desse reino de Satanás, você vai ver que tem os 4 seres viventes. Por cima dos 4 seres viventes, você vai ver que tem um trono. E em cima desse trono está o Filho do Homem, assentado à destra de Deus, governando todo esse universo. E ainda quando Jesus ele ficou sem a terceira parte desses anjos, você vê coisas do céu se descongregaram dele. E depois a terra começou a se corromper, mesmo com Israel na terra. Deus projetava tipologias para o futuro, tudo bem, mas mesmo assim a terra estava sendo governada pelo diabo. Deus que começou a fazer um plano, um grande plano, chamando Abraão, e de Abraão vindo Isaac, vindo Jacó, as 12 tribos, e ali Deus projetando profecias através de tipologias, da vinda do Messias, da luz nesse mundo. Mas quando Jesus, ele deixa o céu, se faz homem e vem como homem, ele se fez menor que os próprios anjos de Deus. Ele se fez menor do que Deus. Ele se fez como homem. E ele mesmo manda todos adorarem a Deus. É aí que os testemunhos de Jeová se confundem. Como é que Jesus vai chegar pedindo adoração, sendo que ele se fez menor que o Pai? Ainda que ele diz, eu, Pai, somos um, ele se fez menor, se fez homem, se fez servo. Como um filho aprendeu a obediência, teve que lutar contra a carne. Deus não precisa lutar contra a carne. E quando Jesus se fez homem, ele deixou toda a sua glória. No entanto que em João 17, ele pede para o Pai em oração para restituir aquela glória que ele tinha antes com o Pai. E quando Jesus morre, ele se torna digno de abrir o livro selado de 7 selos. E nesse livro, quando ele abre os selos, no último selo vai ser revelado 7 trombetas. Na 7ª trombeta, você vai ver que todos os inimigos estão debaixo dos seus pés. Todos os reinos do mundo passaram a ser de Jesus. Então você vê que quando ele ressuscita, todas as coisas voltam a congregar nele. Ele passa a ser cabeça de tudo novamente. Paulo, inclusive, ele fala isso em Efésios 1.
Paulo tem tudo isso na mente. Olha, em Efésios 1, vamos pular já um pouquinho, né? Olha, no verso 15, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações. Quais eram as orações de Paulo pela igreja? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? Recebendo o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Qual é o chamado que Deus está chamando a gente? A gente tem que entender isso. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Vê? É preciso aqui, Paulo ora pela igreja para que ela entenda qual é o chamamento de Deus sobre nós. Quais são as riquezas da glória, da herança de Deus nos santos. Para isso a gente precisa ter os olhos iluminados. E para ter os olhos iluminados, é preciso ter espírito de sabedoria e de revelação. Eu estou voltando aqui os versos. E Paulo orava para que a igreja entendesse isso. Aí no verso 19 ele diz: a qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da sua força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Tá vendo como todas as coisas voltaram a congregar nele? Ele voltou a ser cabeça de tudo. E sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Deus constituiu ele como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. No grego aqui a palavra cumpre tudo em todos é a mesma palavra plenitude. A plenitude daquele que planifica tudo. Então, você vê que tudo foi posto debaixo de seus pés, Paulo diz aqui, né? Em Efésios, mas é uma linguagem futura. Lembra que o escritor de Hebreus, ao falar desse ponto, ele fala, todas as coisas foram postas debaixo dos seus pés, mas nós não vemos isso ainda. Mas o Filho já está lá, sentado à destra de Deus. E como ele colocou todas as coisas debaixo dos pés do Filho, a igreja está sobre tudo também. Está acima de tudo, porque o corpo, ele já mesmo fala aqui, que Deus constituiu ele como cabeça do corpo, que é a igreja. Ele está sobre a igreja. Ele é o cabeça do corpo. Só que tudo está sujeito debaixo dos seus pés. E lá em Colossenses 1, ele fala de uma reconciliação. Através do quê? Do sangue da sua cruz. Uma reconciliação de quais coisas? De todas as coisas que há no céu e na terra. Porque quando ele se fez homem, ele não passou a ser cabeça dos anjos. Ele se fez menor. Ainda que os anjos veio louvar ele, claro, porque ele haveria de morrer e ressuscitar, mas ele se fez menor, abandonou a sua glória. Mas quando ele ressuscitou, e só ressuscita, o Pai só ressuscita o Filho quando aceita o seu sacrifício, quando ele ressuscitou, pronto, todas as coisas voltaram a congregar nele. E você vê que Paulo está falando aqui de Gênesis, não está? Tanto é que ele fala aqui, coisas que os calvinistas não sabem e nunca vão entender. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você vê que Paulo fala de uma eleição antes da fundação do mundo. Eles nem sabem de onde Paulo está tirando isso, mas lembra que se você calcula Gênesis com Isaías, com Zacarias, com Ezequiel, com as palavras dos profetas, né, que a luz vai vir no mundo, com as próprias palavras de Jesus, ele fala, eu sou a luz que vim neste mundo. Fazendo uma alusão lá para Gênesis. Quando você calcula isso, você vê que aquela luz que Deus disse, haja luz, aquela luz de Gênesis não veio do sol, veio do próprio Deus. E essa luz fez separação entre luz e trevas. E essa luz foi antes da fundação do mundo. E aquela luz, aquelas trevas que foram separadas, são os dois reinos já. Antes da fundação do mundo, ali Deus já mostra os eleitos. Só que como haveria de vir o Filho no 4º milênio, e o Filho iria trabalhar com a igreja, né, fazendo a troca das alianças, Deus faz aquele propósito no 4º dia, de criar o sol, a lua e as estrelas,
o sol para governar o dia e a lua e as estrelas para governarem a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas, esses dois astros. Isso daí, ó, é a troca das alianças, que Deus representou a nova aliança no sol e a antiga aliança na lua. A troca das alianças, a vinda de Jesus, né, porque a troca da aliança é quando ele vem. Tudo já foi ilustrado, dito lá no quarto dia. Então, quando você lê Colossenses e você vê aquela parte lá que, pelo sangue da sua cruz, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que há no céu como as que há na terra, se está havendo uma reconciliação é que algo aconteceu. E se Paulo está com a mente em Gênesis, e de fato ele está, porque ele começa a falar que ele nos tirou da potestade das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, ou seja, para a luz, e começa a dizer que ele é o cabeça da igreja, ele é o princípio. E aí Paulo começa a colocar, sabe, essas dicas para a gente ler Gênesis, a gente sabe que ele está com Gênesis. E quando Deus diz, em Gênesis, no princípio, ou seja, em Cristo, criou Deus os céus e a terra. Tudo perfeito. A terra era sem forma e vazia. Esse era, na verdade, aqui é uma palavrinha que tinha que, ó, gastar tempo nela. Porque quando diz que a terra era sem forma e vazia, muitos dizem que ela chegou a ser, sabe, que ela se tornou sem forma e vazia. Mas se você olha para os céus e para a terra, realmente ela não tinha forma. E Deus que foi dando forma nela. Lembra? Você tem que pensar direitinho e fazer aquelas perguntas. Por que Deus colocou as trevas sobre a face do abismo, né, muitas águas, e depois ele enviou a luz para separar as trevas que ele não gosta? Por que não fez só luz? E por que ele está fazendo as coisas dessa maneira, sabe? Uma restauração das coisas e está falando é bom, isso é bom, viu Deus que era bom. Por que ele está fazendo dessa maneira? Por que ele não fez tudo em um dia só e ainda teve que descansar no sétimo dia? Lembra daquelas perguntas? Aqui, Deus ele poderia ter feito tudo perfeito. Era só ele falar e iria ter tudo perfeito. Mas ele quis mostrar com aquelas trevas sobre a face do abismo e aquela terra sem forma, o estado do homem quando o diabo colocasse os seus dedos no homem. O estado que ia ficar a terra, sem forma e vazia. Mas Deus não queria isso. E de fato ele fez uma restauração. E quando você vê trevas sobre a face do abismo, Deus já está mostrando que não tem nada bom aqui. O homem já foi criado debaixo de um confronto espiritual, debaixo de uma guerra. Isso foi revelado futuramente pela Escritura. E quando Deus disse, haja luz, aqui já é uma restauração das coisas. Já era um anúncio da vinda do Filho de Deus sobre a terra, mas era uma restauração também. Você pode ver, no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso é um verso síntese, resumo. Não existia terra bonita, terra formada, e aí o diabo caiu do céu e aí matou dinossauro, e aí deixou tudo sem forma e vazio. Não é isso. A terra, se você olha como Deus criou, ela não tinha forma e Deus fez de propósito, para começar a revelar as coisas espirituais. E quando Deus vai criando, ele vai falando que é bom. É bom que os animais andem uns com os outros, sem comer uns aos outros. É bom o homem e a sua esposa juntos. Mas eles estavam nus, né? Tudo bem. Isso Deus estava projetando tipologia, mas Deus está falando é bom essas coisas, para que a gente visse o peso do pecado quando o homem desobedecesse a lei de Deus. O animal começou a devorar animal, futuramente animal começou a devorar homens. Se você parar para pensar como era a vida antigamente, os homens viviam fugindo das feras do campo. Hoje elas estão presas, né? A maioria dos lugares estão presas, mas tem certos lugares aí que as feras estão espalhadas. E no mundo antigo era totalmente diferente de hoje. Os homens tinham que se preparar para fugir dessas feras. E em Efésios 1, quando Paulo fala que ele orava para que a igreja tivesse espírito de sabedoria e revelação, para que entendesse a vontade de Deus, sabe? Paulo não está falando apenas da criação aí. Quando você vai para Efésios 2, você vai ver ele falando de restauração do reino de Israel. Era isso também. Por isso que eu falo, o mistério da vontade de Deus, ele engloba muita coisa. E o sacrifício de Cristo, as pessoas não veem nem 30% do que o sacrifício de Cristo realizou.